Paz do Senhor, gente. Eu gostaria de falar hoje a respeito do o período pós-escravidão do Egito. 430 anos aproximadamente de escravidão. A Bíblia diz que o próximo faraó, os próximos faraós que vieram, não conheceram a José e não tinham um representante para que pudesse falar qual era a importância daquele povo hebreu que estava ali e como José havia ajudado ao Egito num período de tanta turbulência. Isso fala da importância da política. Não quero falar, não é esse o assunto, mas só lembrando que José foi nada mais, nada menos que um grande político, um grande articulador, um grande representante do povo de Deus junto a uma comunidade corrompida, junto a um país corrompido, junto a um reino corrompido. Mas a Bíblia diz então que esses próximos faraós não conheciam a José e por isso o povo foi escravo. A tradição judaica diz que a escravidão do povo hebreu começou da seguinte forma: todo mundo trabalhava na agricultura e o faraó chegou e fez uma proposta. Ele disse que ele estava contratando pessoas para fazerem os muros da cidade, precisava de muros e reconstrução da cidade lá no Egito, e as pessoas eram contratadas para fazerem tijolos. E a proposta era o seguinte: cada dia que a pessoa trabalhasse, ela trabalharia um dia e ela folgaria um dia. Então ela trabalharia um dia na sua casa, na agricultura, no processo que ela estava acostumada, e um dia ela trabalharia para construir os muros e ganharia por isso. E muitas pessoas, muitos hebreus acabaram entrando nessa, acabaram se inscrevendo para que pudessem trabalhar ali na reconstrução. E acontece que o primeiro dia que eles trabalharam, eles já não conseguiram mais voltar para suas casas e fazer o que eles tinham para fazer, porque foi-lhes proibido isso. Eles tinham que fazer todos os dias uma produção e todo dia a produção tinha que ser superior à produção do dia anterior. E isso começou então a escravidão. Mas 400 anos de escravidão, a Bíblia diz que Deus resolve então libertar o povo. E Deus manda um representante seu, né? Nasce uma criança chamada Moisés. Vocês conhecem a história. Moisés foi criado escondido até os 3 meses, porque as parteiras tinham ordem para matar as crianças que nascessem meninos, e José foi criado escondido até os 3 meses. Com 3 meses de idade, sua mãe o coloca num cesto de juncos, né, e o coloca no Nilo. E esse cesto vai parar, por uma intervenção divina, no palácio de Faraó. E quando esse cesto para no palácio de Faraó, a filha de Faraó que estava se banhando, ela manda pegar esse cesto, e quando ela abre, olha o menino e ela se apaixona pela criança. E a irmã de José, que de boba não tinha nada, a Miriam, que estava sondando para ver o que acontecia, chegou e ofereceu-lhe uma ama de leite para criar o menino. E ela disse: eu preciso sim. E ela foi logo chamar a sua mãe, ou seja, a mãe de Moisés, Joquebede. Foi ela quem pôde criar então Moisés, amamentar Moisés. E Moisés é criado no palácio, estudando todas as filosofias, todas as culturas da época. Moisés era um cara preparado de todas as formas. Há quem diga hoje que Moisés tinha conhecimento equivalente ao conhecimento médico, que ele tinha conhecimento equivalente ao conhecimento de engenharia, ao conhecimento de general de exército, de astronomia, de todas as coisas, as então chamadas profissões da época, e que culturas da época e filosofias que exigiam que um governante, que alguém que fosse preparado para o reino tivesse. Moisés foi instruído na melhor de todas as culturas da época. Moisés era poliglota e Moisés estava, na visão humana, Moisés estava preparadíssimo para libertar o povo. Porém, Deus não pensava assim. Deus não trabalha com a forma que a gente trabalha, eu já disse isso. Deus não trabalha com o que a gente tem. Deus trabalha com o que Ele pode oferecer. Vou mandar uma mensagem para você, então presta atenção. Deus trabalha com o que Ele quer fazer na tua vida. Se você não tem nada, você está do jeito que Deus quer para te usar. Se você se acha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho curso disso, formação disso, Deus não precisa de nada disso. Claro que não estamos falando aqui, fazendo uma apologia à falta de estudo, de cultura, não. Mas eu estou dizendo que Deus não precisa do teu estudo para fazer de você um instrumento dele. Um bom dia, uma boa semana a todos. Fiquem com Deus.